Olá, dentistas! Bem-vindo ao Odontocast, o nosso podcast do dia a dia do consultório odontológico. Estaremos sempre aqui no YouTube às 20 horas, nas terça-feira, com convidados incríveis. Quero agradecer, então, a presença de todos, pais, familiares, amigos, dentistas, e quero dizer para vocês, se vocês estão gostando do nosso conteúdo e querem que a gente continue produzindo e trazendo essas pessoas incríveis que estão doando não só o seu tempo, o seu conhecimento, mas também suas experiências, aproveita, dá um clique, dá um like, comenta e compartilha. Quero também agradecer aos estúdios Hype, que está sempre aqui à nossa disposição, grupo dedicado. Realmente a gente chega aqui, é só tomar nosso café e começar o nosso bate-papo. E também a Clínica Odontos, que é a clínica que eu trabalho, logicamente me deu toda essa base para esse projeto, que é trabalhar em equipe. E como eu sempre digo, informação é poder e hoje nós vamos informar. Hoje estamos um pouquinho diferente, porque hoje nós estamos com uma dupla de professoras para falar de um assunto maravilhoso que eu acho que todo mundo faz, mas sempre quer saber um pouquinho mais, sobre clareamento. Estamos aqui, nada mais, nada menos, com a dupla maravilhosa, Thaís Feldens, Carol Erra. Conta para nós, gurias, quem são vocês? Então, eu sou a Thaís, sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, na área de dentística. Sou mãe da Olivia de 10 anos. Trabalho na odontologia da URGS há 13 anos já. Esse ano a gente está fazendo lá dentro da faculdade. Tenho um amor e um interesse bem grande pelo clareamento entre todas as áreas que a gente trabalha. E por isso a gente fala muito sobre esse assunto. A gente desenvolve bastante esse assunto dentro da faculdade e também fora, palestrando e informando. Então, quando tu trouxe o convite, para falar desse assunto, eu fiquei muito feliz. Quero te agradecer muito, Mônica, pelo convite. E eu falei, não, a gente fala, mas é sempre em dupla, Então, eu tinha que trazer a outra metade da laranja, que é a Carol, minha amiga, que tá aqui para dividir comigo esse podcast. E Carol, conta para nós quem tu é. Bom, eu tenho uma história parecida com a da Thaís em termos profissionais, Na verdade, nós estamos há 14 anos. 14. Claro, nós começamos em 2010 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não é aquela coisa, não é para contar a idade, mas a gente vai entregando, Eu sou uma paulista em terras gaúchas. Moro aqui já há 14 anos, então, assim como a Thaís, eu também sou professora associada na URGS, na odontologia. Nós trabalhamos juntas, então eu sou amiga da Thaís, sou parceira dela, na docência e também, em assuntos extra-faculdade. Extracurriculares, E também fiquei muito feliz com o convite, quando ela comentou comigo que tu tinha nos convidado, porque realmente falar sobre clareamento dental é algo que nos apaixona. A gente tem um curso de extensão focado em clareamento dental dentro da URGS. Isso eu quero até que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, basicamente, em termos profissionais, é isso, Eu sou uma apaixonada por Porto Alegre, Eu sou do interior de São Paulo, tenho 3 filhos. Trabalhadora. Todos gremistas, A minha família é toda gremista. Eu sou corintiana, mas eles são gremistas, E amo Porto Alegre, amo morar aqui, defendo aqui com unhas e dentes, não gosto que falem mal daqui, eu realmente me considero uma gaúcha naturalizada. Então, gosto muito do convívio com as pessoas, enfim, E o trabalho dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como a Thaís colocou, a gente foca muito nessa área, dentro da clínica de graduação, nos nossos cursos, que a gente dá palestra também, e na extensão, que a gente criou exatamente para falar só sobre clareamento dental. Eu sei. Gurias, eu não tenho como agradecer vocês aqui. Quando eu pensei em clareamento, eu já pensei em vocês. Eu acho que realmente vocês são referência no assunto, E o clareamento é um dos tratamentos que tem meu coração. Porque, na verdade, como eu sou odontopediatra, o odontopediatra, o que ele faz? Ele leva aquela criança até a adolescência, adulto jovem, e a gente tenta levar eles zero cárie. Entregar, Entrega pronto, dentes saudáveis, passou a orto, alinhou, sabe? Tá tudo bonitinho. Então, assim, e fazer aquele
clareamento que, de certa maneira, tu não tá fazendo um tratamento invasivo, né? Exato. Mexendo na estrutura do dente, retirando. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vendo tratamento, eu vendo saúde, né? Mas ele tem, assim, meu coração, porque eu acho que ele é a cereja do bolo Exato. da odontopediatria, sabe? Então, assim, eu queria muito falar isso. E quando me veio, assim, eu pensei em vocês, porque eu acho que vocês são referência, vocês sabem muito, eu já escutei vocês, né, falando, então eu não tenho como agradecer, porque, né, eu tô aqui, né, tô rindo sozinha, né, com as minhas convidadas de luxo. Mas, gurias, assim, a gente tem um público diverso, às vezes temos colegas, enfim, pacientes, familiares, né? Eu acho que clareamento é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Sim. Quem não faz como dentista quer fazer como paciente. Então, assim, para desmistificar, o que é clareamento dental, né? Como que ele funciona? Qual é, assim, a verdadeira essência do clareamento dental? Bom, o clareamento dental, como tu bem colocaste, né? Ele é a cereja do bolo dentro da odontologia estética, né? Porque realmente ele é um tratamento que transforma um sorriso de uma maneira muito pouco invasiva ou praticamente zero invasiva, né? Então, para quem tem uma visão de promoção de saúde, como tu bem colocaste aí, realmente ele é o tratamento queridinho. E realmente isso se confirma na clínica porque é o tratamento estético mais demandado nos consultórios, sem sombra de dúvida. O paciente chega, né, perguntando, eu quero fazer clareamento, eu posso fazer, como é que funciona e tal. E aí a tua pergunta, como é que funciona o clareamento dental? O clareamento dental, ele é um processo químico que ocorre no interior do dente, através da colocação de um material, no caso, um gel, assim vamos chamar, a base de peróxido. É um material que tem baixo peso molecular, então ele se difunde através da estrutura dentária, passa pelo esmalte, passa pela dentina, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, de uma maneira muito simples, explicando, Claro. ele vai fragmentar, ele vai quebrar as moléculas de cor presentes dentro do dente. Certo? Então, ele é um processo que nós chamamos de intrínseco. Ele não ocorre na superfície do dente, né? Ele não ocorre, por exemplo, como uma profilaxia, que você faz uma remoção de pigmentação extrínseca. Então, aquela sensação que o paciente tem, fez uma profilaxia, fez uma limpeza. Ai, como meu dente ficou claro. Claro, ele ficou, porque você removeu aquela sujeira que estava depositada extrinsecamente. Sim, os pigmentos também de alimentos e bebidas, enfim. Tudo. Mas tudo que é externo. Externo. E o clareamento é um processo intrínseco. Claro. Intrínseco. Então, ele nada mais é do que isso. A colocação de um produto químico que vai agir dentro do dente, quebrando essas cadeias de cor, que a gente chama de cadeias cromóforas, e isso vai fazer com que o dente reflita mais luz. Ele fique mais luminoso, o que a gente chama dentro da dentística, que ele vai ganhar valor, né? Ele vai ganhar luminosidade, esse branco, alvo. Ele valoriza aquele trabalho que o odontopediatra teve de manter a obra de Deus, né? Né? Do esmalte, da dentina, enfim. É exatamente isso. Então, ele é um processo que ocorre dentro do dente. Isso, eu amo clareamento. Amo mesmo, assim. Já que nós estamos, assim, nessa questão, assim, bem de como funciona, né, o clareamento, nós temos diferentes métodos de clareamento, né? Nós temos o que o paciente faz em casa e o de consultório, né? Eu queria que tu falasse, assim, um pouquinho dessa questão, assim, esses dois tipos que a gente tem, né, basicamente. Sim, acho que é isso. Responde. Bom, então, o que vai variar de um tratamento para outro, como a Carol falou, o que funciona é peróxido. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar sedimentado aqui para conversar. Quando a gente vai variar a concentração desse peróxido ou o tipo do peróxido, que daí a gente vai falar de um peróxido de hidrogênio ou de um peróxido de carbamida, que vai variar como é feita a liberação do oxigênio por esse peróxido, né, desse oxigênio reativo, aí a gente vai ter a diferença de um clareamento de consultório para um clareamento caseiro. Porque num clareamento de consultório, nós vamos utilizar já na forma do peróxido de hidrogênio, com uma concentração alta, que requer uma proteção dos tecidos moles, né? Claro. E que vai agir de uma forma mais rápida. O peróxido de hidrogênio, ele é totalmente liberado em até 1 hora, então eu não preciso deixar mais do que esse tempo.
E quando eu vou fazer um clareamento em casa, eu preciso dar uma segurança para esse meu paciente. Por isso, eu vou usar uma concentração menor e, de preferência, nós gostamos de indicar que seja o peróxido de carbamida, porque ele tem um processo de dissociação mais lento, porque ele primeiro vai se transformar em peróxido de hidrogênio para depois liberar esse oxigênio reativo. Então, esse processo faz com que tu tenha a segurança de dizer que esse paciente em casa não vai causar nenhum dano utilizando esse clareamento. Mas ambos vão ter o mesmo componente e ambos vão ter o resultado do clareador. Tá, mas agora, já que tu entrou nessa questão, a gente vai vindo para um lugar, sim. para outro. Não tem mais mesmo, claro, a gente, né, coloca esse produto com uma menor porcentagem, enfim, para não afetar os tecidos, né, de forma caseira, no tratamento caseiro. Mas a pergunta que eu te faço é, eu não consigo ter um controle maior, mesmo no de casa que de consultório, porque assim, ó, eu coloco lá o do consultório, né? Se vai doer, eu só vou saber depois. Se esse paciente vai ter sensibilidade, eu só vou saber depois. E eu não tenho mais como controlar, porque eu já coloquei essa porcentagem maior. Então, assim, como é que a gente faz essa escolha? Como é que a gente se decide, né, nessa questão? Assim, às vezes eu fico, sabe? Tipo, o paciente não sei se tem sensibilidade ou não. Tu já botou... Tá feito. É isso que eu quero saber, assim, que controle a gente tem até no de consultório. Bom, hoje os estudos ainda divergem. Porque, assim, quando a gente fala de clareamento, Sim. tu falou, clareamento é um tratamento praticamente não invasivo ou minimamente invasivo. E aí, quando a gente fala em qual seria a contraindicação ou qual seria o efeito colateral, o que mais aparece é a questão da dor. Que a gente não fala nem sensibilidade, dor mesmo. Porque a gente sabe que a dor é uma dor que a gente chama shooting pain, que é uma dor enferroada, que vem sem avisar. Pode acontecer durante, né? O paciente está ali isolado e já está sentindo essa dor. Ou o paciente terminou de usar a sua moldeira e também vai ter a sensibilidade, né? Que a gente sabe que ela pode acontecer tanto com um método quanto o outro. Então, a literatura ainda diverge. Mas o que a gente tem de mais recente, quando a gente pega estudos de revisão sistemática e meta-análise, seria o uso de agentes dessensibilizantes associados ao clareamento. Então, quando a gente pensa em minimizar o potencial de desenvolvimento da sensibilidade, seria indicado que a gente fizesse sempre uma aplicação de um agente dessensibilizante. Antes de iniciar. Prévio. Um tratamento prévio. Isso, tanto do caseiro quanto do consultório. Tá. E aí, a gente tem gamas de produtos que podem ser utilizados, né, de agentes dessensibilizantes, de várias formas de ação, né? Quando a gente fala, se a gente for ficar aqui falando, eu vou te dar... Claro. Não, nós estamos batendo várias, né? Tem várias coisas que a gente... Fissuras nos dentes dos pacientes, exposições radiculares, tamanho das restaurações já presente, adaptação dessas restaurações, tudo isso vai influenciar. Sim, idade do dente, tem que fazer uma boa análise. Tudo isso pode influenciar na sensibilidade. Mas os agentes, quando a gente faz a escolha, então, a indicação tem sido agentes à base de nitrato de potássio, associado geralmente com flúor, porque eles têm uma ação que a gente chama ação neural. Então, eles vão atuar na transmissão da dor. Porque como a Carol falou, o peróxido tem um baixo peso molecular, não adianta eu aplicar um agente bloqueador, porque ele vai passar de qualquer jeito. Igual. Um agente obliterante, né? Porque tem dois tipos de agente, o neural e o obliterador. O obliterador seria para um estímulo de ar, de água, mas o peróxido, que tem esse peso molecular muito baixo, ele vai atravessar essa barreira. E a gente quer que atravesse. Claro, porque se tu quer que clareie, não... Tu tá fechando portas, né? Claro, e aí não tem cabimento. Tá, então tu quer me dizer que quando a gente está fazendo clareamento, a gente deve fazer o uso de dentifrícios específicos até para esse período. Seria interessante. Ele pode ser utilizado, mas eu queria só complementar também a tua pergunta com o que a Thaís colocou, que a gente tem que fazer uma anamnese toda, uma avaliação toda para ver exatamente. Tem trinca, tem fratura, tem área de dentina exposta por atrição, tem área cervical, porque daí tu consegue começar a mapear se aquele paciente tem uma chance maior. O esmalte é mais fino, que isso a gente está observando bastante agora. Pacientes com alimentação ácida. Bom, mas é o que eu mais vejo, erosão ácida. Né? E que está tendo uma diminuição da espessura do esmalte, isso aumenta a permeabilidade, ou seja, o peróxido chega em maior concentração, mais rapidamente, e é o que a gente fala nas aulas, que ele abre a porta dando um chute, né? Em vez de ele pedir licença, ele dá um chute na porta.
né? Então, tem todas essas nuances para a gente poder avaliar e prever se aquele paciente, que eu acho que foi isso que tu perguntou, né? Tipo, qual que é a chance? Exato, por exemplo. Como é que eu consigo predizer a possibilidade dele ter ou não? Isso, né? e uma das questões, por exemplo, assim, na nossa clínica, até falando um pouquinho do consultório, a gente trabalha um universo de faixa etária, desde né, adolescente a adulto. Quando eu pego um adolescente, claro, eu pego aquele adolescente praticamente que não tem retração, é um dente jovem, não tem restaurações. Sim. Eu pego ele, assim, um pouquinho mais, sabe? Zerado, assim, zerado, vamos dizer, aquele né? paciente bonzinho, né? Claro, tu pega um paciente mais adulto, que às vezes tem mais retração, tem mais restaurações, bom, é outra coisa. Mas hoje, por exemplo, eu noto exatamente isso. Eu tenho falado muito assim no consultório, porque eu tenho falado muito de geriatria, né? Porque a gente cuida muito do pediatra e o adolescente está sempre no limbo, né? Então, assim, hoje a gente vê que a gente tem uma dieta, novos hábitos, novas doenças, a gente tem uma dieta que ela tem uma acidez maior, tipo assim, um shot de limão. Exato. Nós, quando tinha sono, né, a gente, para estudar, a gente tomava café, até hoje, até com a nossa caneca de café. Aqui. Eles tomam energético, tem pH ácido, esportista maravilhoso, natação, Gatorade, água, Gatorade, sabe? São várias coisas. Então, Exato. assim, a gente tem visto, assim, isso eu tenho conversado também muito com os adolescentes, né? Essa questão da erosão ácida. Então, e quer fazer clareamento, e range, e faz apertamento. Mônica, e é a um gente conjunto pega difícil. um paciente que não tem nenhuma cárie e que tem dor. Exato. Então, para nós é uma coisa até um pouco, vamos assim dizer, tipo, bizarra, como assim? né? Porque você fala, meu Deus, esse paciente é cárie zero. Ele é boca limpa, mas ele não é saudável. Ele não é saudável, né? Enfim, então, o que a gente tem observado, tanto na clínica quanto pelos estudos, né, clínicos, meta-análises, revisões sistemáticas, que mostram que os agentes neurais, né, como terapia, né, para controle e manejo da sensibilidade, são os ideais, que podem, né? Existem possibilidades de trabalhar com ele em consultório, que daí aumenta a concentração de flúor. Sim. Tá? A aplicação. E você pode utilizar também, prescrever para o seu paciente, para ele utilizar em casa com a própria moldeira que ele utiliza para colocar o peróxido. Ele também pode utilizar, né, para fazer essa terapia coadjuvante. Isso. A gente faz lá no consultório, assim, quando ele vem na semana da revisão. Né? E aí isso faz, inclusive, a gente comenta muito nos nossos cursos, comenta com os alunos da extensão, que isso termina também agregando valor ao tratamento, porque, na verdade, o clareamento, de uma certa maneira, a maioria das pessoas entende o processo, mas fazer o manejo da dor, como a Thaís colocou, que é o efeito colateral mais prevalente para quem faz clareamento... Que faz as pessoas terem um segundo pensamento de se vai fazer ou não. Geralmente, quando alguém tá em dúvida se vai fazer o clareamento ou não, é porque ela tem medo de ter dor. Exato. Né? Ou desiste no meio do tratamento é porque teve dor. Não tem outra. Exato, né? Mas sabe que sempre que eu tô com meus adolescentes e me perguntam o clareamento, eu digo, para que serve a dentista? Por que o dentista é importante no clareamento? Por que tu não deve comprar o clareamento lá, sabe? Aquela coisa, Estados Unidos, chega, compra, bota. Sim. O que a gente faz? Eu digo, o clareamento quem vai fazer é tu. Eu falo assim pro meu paciente, o tratamento que eu vou fazer é controle de dor. Basicamente, o que é entender o que pode levar ele a sentir dor. Exato. E controlar. Bom, tu vai fazer dia não, horário, tal porcentagem. Sim. O meu tratamento, o que eu sinto, né, gurias? Vocês podem me dizer que eu estou errado, porque eu estou aproveitando para aprender. Mas o que eu sinto? Que quando eu estou tratando o clareamento, para mim, o meu foco é tipo assim, não é clarear. Clarear quem vai fazer é o produto. É controlar que ele passe por todo o tratamento com o mínimo de dor e sensibilidade. Seja a melhor possível, né? E não só na questão da experiência, me diz se isso tem lógica, tá? Eu fico pensando assim, vamos dizer que a pessoa sentiu dor, tomou anti-inflamatório, tomou analgésico, né? Não sou eu que estou sentindo, é o paciente, coisa horrorosa, mas, né? Mas se ele está sentindo dor, o que eu tenho que ler com isso? Tá com dor, eu estou fazendo o quê? Uma agressão. Sim. Né? Então, de alguma maneira, eu estou clareando, mas eu estou envelhecendo esse dente. Claro. É verdade ou não? Sim. E esse dente tem que chegar aos 100 anos. Quantas vezes esse dente vai ser exposto a esse tratamento? Quantos ciclos, né, de clareamento? Isso é uma das perguntas que eu quero fazer depois. Não vamos falar sobre isso. Continuem conosco. Pode, não, gurias, estou amando, porque assim, é óbvio que a gente vai perguntando para poder divulgar esse conhecimento tudo, mas eu sempre saio assim, tipo, que delícia, sabe? Porque eu sempre acabo aprendendo, porque a pessoa que está vindo aqui é a pessoa que faz muito daquilo, né?
Uma das questões assim que a gente fala muito do clareamento é assim, a grande, né, preocupação é a sensibilidade, é a dor, bom, enfim. Além da sensibilidade da dor, quais outros riscos, quais outros efeitos colaterais eu, como dentista, teria que me preocupar e tendo eles, como minimizá-los? Como eu faria assim para não ter estes riscos, fugir desses riscos? Certo. A questão é que tu falou, né? Eu acho que quem faz o clareamento é o paciente. Eu discordo um pouco de ti. Eu chamo de clareamento supervisionado, com moldeira. Boa, né? boa, Esse negócio boa. de clareamento caseiro parece uma coisa meio Que tu enjambrada, larga né? lá e ele Tipo, que faz em lute. casa e te vira, né? Mas não é assim. Ele é supervisionado, porque você controla a adaptação da moldeira. Isso caso, que eu digo, né? eu controlo toda a questão da dor, que ele saia no tratamento. Uma moldeira bem adaptada, uma moldeira que não vai ter extravasamento de gel, então ele não vai ter irritação gengival, que isso já diferencia, por exemplo, uma Muito. tira, essas tiras, né, de Claro. clareamento, essas strips, que tem efeito clareador. E aí Claro. tiraria o dentista do jogo, Uhum. né? Porque tu vai lá na farmácia, compra a tira, coloca, mas a adaptação é péssima, a irritação gengival é alta, então... Isso, daí depois ele vai lá no dentista para poder- ajeitar. Exato, né? Então, assim, em termos de risco, particularmente eu acredito É que é a dor e o controle, exatamente como você colocou, Mônica. Quantas vezes o meu paciente vai ser submetido a isso e qual vai ser a consequência disso quando ele tiver 70 anos? Isso, porque tu vai agredindo, vai agredindo, vai exato. agredindo. A gente não tem essa resposta ainda, porque se tu pensar que o estabelecimento do protocolo de clareamento caseiro, supervisionado por moldeira, foi estabelecido em 1989, é muito recente. Claro. Foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, É. gente. Foi ontem, né? Foi ontem, Ninguém né? que nasceu nos anos 2000 não venha dizer que não foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, entendeu? Socorro. Então, na verdade, a gente não tem ainda, vamos dizer, toda uma geração que foi submetida a esse tratamento para a gente ter uma resposta Ao longo da vida, né? ao longo da Claro. vida. Qual que é a repercussão ao longo da vida? Então, existem, né, repercussões, com certeza, com relação à polpa, né, que a gente ainda não tem essa resposta. Então, você conseguir trabalhar a questão do tempo, da frequência e da concentração Para ser o controlar menos... essa sensibilidade. Não só a sensibilidade, mas a concentração mesmo. O Aham. quanto que eu estou expondo o meu paciente? Para que eu preciso... Por que eu preciso fazer um tratamento com 38% se eu vou ter a mesma resposta com 10% de carbamida, que na verdade vai ser 3,3% de peróxido de hidrogênio? Claro. Certo? Não, maravilhoso, eu concordo. Eu acho que tudo que tu tem mais controle, Menos é mais. menos risco de ter algum problema, né, gurias? Obviamente, um clareamento como o teu público, por exemplo, né, adolescente. Qual que é o problema do clareamento supervisionado com moldeira? O paciente aderir ao tratamento. E às vezes esse é o motivo de tomada de decisão entre tu ir E para consultório. um ou outro. É. Porque às vezes, se o paciente não utiliza a moldeira em casa, não vai clarear. Vamos no mundo dos sonhos. Né, Paciente no mundo utiliza. Vamos no mundo para os sonhos. Paciente utiliza. Meu Tá. paciente utiliza. A escolha do caseiro seria ideal? É melhor? Pro teu público? É. Com certeza. Sabe que eu sempre faço uma comparação? Ai, que coisa horrível. A gente vai falando depois, Mônica, não fala mais isso, tá falando bobagem. E meus pacientes dependendo, vai- Já tá. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, eu gosto mais do caseiro. Tá? Eu peço caseiro, Não tem eu problema. peço para se adaptar, eu obrigo eles a fazer, manda foto com a moldeira, não tá entendendo? Porque é uma dificuldade de adesão. Mas eu começo ali que, ó, eu convenci a tua mãe a pagar o tratamento. Depois tu não vai fazer, eu vou ter que ouvir dela. Então, eu puxo, né? Pelo amor de Deus. Claro. Mas uma das coisas, assim, que eu sempre comparo o clareamento é com banho de sol. Sim. Aí eu digo assim, olha aqui, ó. O de casa é o seguinte, é a pessoa que passou toda a semaninha, desceu lá às 9 da manhã, ficou até às 10, passou um protetorzinho, chegou sábado na festinha, bronzeadinho, bonitinho. Aí a outra, coitada, trabalhou toda a semana, tipo eu. Aí não quer chegar branca, Foi vai pra lá cama, no né? sábado, se bota meio-dia, chega de noite, não, ninguém pode tocar, tá vermelha, né? Não tá bonita, não sei o quê. No domingo já tá tudo ardendo e na segunda já tá descascando. É isso aí. Né? Claro
que o de consultório não é neste nível. Mas eu sempre coloco que o que é mais lento, eu tenho menos risco, é mais duradouro. Tem lógica isso? Total. Ah, tá. Ai, graças a Deus. Pode continuar falando. A questão da sensibilidade é um desses aspectos. Se a gente está trabalhando com uma carbamida 10%, que é um peroxidrogênio a 13,5%, a gente está aplicando um 35, 38%, a intensidade da dor vai ser... diferente. Vai ser proporcional à quantidade de peróxido que tu colocou. Então, um paciente que começar a ter sensibilidade com tratamento caseiro, ele vai começar... Acho que eu tô com um pouquinho de sensibilidade. Tu tem tempo de manejar, de repensar, o tempo de exposição, se tu vai fazer um intervalo, se tu vai usar um dessensibilizante. O consultório, tu aplicou, deixou, às vezes ele começa a sentir durante a consulta, tu ainda tira pra tentar te salvar, mas já era. Isso é que eu queria te fazer, tu entendeu? Como que eu controlo? Por isso que eu digo, né? Eu brinco, né? Quem faz o tratamento é o clareador. Claro que não é o produto, somos nós supervisionando. Mas o meu tratamento, o que eu sinto? É controlar exatamente essa questão. Então, eu começo com o 10, se a pessoa já me diz que tem sensibilidade, vou indo, foi bem, vamos pro 16, não senti nada, vou. Às vezes eu fico no 16, às vezes 16 senti, volto pro 10 e vamos parcelar mais, né? Então eu consigo controlar melhor, né? Então me agrada mais, sabe? É nessa questão. O que acontece é que tem pacientes que às vezes não toleram o uso da moldeira. Tem pacientes, a gente tem aí essa onda que de bruxista também, não gosta do gosto. Tem gente que não gosta do gosto, tem gente que falou que dá nervoso ficar com aquilo na boca, tem gente que dorme com placa de bruxismo e aí o ritmo de vida, o estilo de vida não permite que faça durante o dia. Então, tem vários fatores aí que podem mudar a tua tomada de decisão. Por isso que a gente diz que o clareamento é um tratamento personalizado. A gente não tem uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo assim. Claro. São realidades, né? Cada paciente é um mundo. Então, não adianta, né, gurias? Cada pessoa tem uma história, hábitos. Não adianta. É outra alimentação, maneira de ser, de pensar. Exatamente. Não adianta. Isso a gente tem que olhar, né? Cuidar. Quem é o bom candidato para fazer um clareamento? Tipo assim, tu olha e diz, esse aqui vai... Quem é o bom candidato? Não é o que tem prótese, né, gente? Esse... coitado também. Quem é o bom candidato? O que tá com vontade de clarear, porque daí ele vai aderir ao tratamento. Isso aí. Tem que né? Porque isso eu acho que a gente tem uma dependência, né, pra dar certo. Porque mesmo fazendo um clareamento no consultório, mas mesmo assim, se o paciente não tá muito afim, tiver a primeira sensibilidade, daqui a pouco ele já desiste no meio do caminho e tal. Então, o paciente que tá com vontade, o paciente que não tá atingido por nenhuma doença, né? Então, aí a gente vai entrar a doença cárie, mas também vai entrar uma doença periodontal, também vai entrar uma doença de origem de biocorrosão ácida, uma doença sistêmica, que a gente recebe muito pergunta isso. A pessoa tá grávida, pode clarear, a pessoa vai fazer um tratamento de tal problema de saúde, e a gente oncológico, a gente já recebeu pergunta, e a gente fala que não precisa ser agora. Exatamente, a gente conversa muito do tipo, qual até pra não misturar, né, as estações, tá fazendo aquilo, termina aquilo. E então esse paciente que tá saudável, tanto no ponto de vista bucal quanto do ponto de vista sistêmico. E quando a gente fala de idade, esse tipo de coisa, a gente vai ter muita variação, porque eu posso ter um paciente jovem que vai ter, às vezes, uma polpa gigante ali, né? Ele pode não ter nenhuma restauração, mas ele tem um dente mais vitalizado, mais jovem, orgânico, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vai responder muito rápido, né? Então, a gente sabe que a gente pode usar uma concentração super baixa, porque quanto mais jovem esse dente é, mais rápido ele vai responder esse claro. Né? Só que às vezes pega um paciente também já numa idade mais avançada, ele também responde bem, a gente tem um dente mais opaco, né? Fica um resultado diferente, não é aquele resultado de propaganda, né, de clareamento, mas clareia também. Mas esse paciente que tem um dente jovem, né, que a gente consiga fazer o manejo da sensibilidade, né, e que esteja saudável, é o paciente ideal para receber o clareamento. É aquele que tu sabe que tu vai fazer o foto do antes e depois, sabe, e vai ficar lindo. Primeiro clareamento. Primeiro clareamento. É lindo, né? Gurias, uma das coisas que tu falou, assim, né? O paciente tem que querer, né? Tem que aderir, né? Vocês são da dentística, né? Eu digo assim, o da dentística, ele faz uma obra de arte em 1h30, 2, né? A pessoa tinha um dente, assim, às vezes todo, né? Cariado, hipoplasma, não importa. E ele faz aquela restauração e o dente fica espetacular, que tu olha, parece natural. Né? O odontopediatra, coitada,
É um coitado. Ele não tem essa coisa, entendeu? A minha obra de arte demora 15 anos para ficar pronta, Sim. entendeu, gurias? Então, assim, a gente tá sempre contando com a adesão do paciente É o e dos manejo. pais. É o manejo, Então, né? de certa maneira, o clareamento para nós é mais um que nós temos que pedir a colaboração. Então, eu acho que até quando tu colocou, o paciente tem que querer. Por quê? Porque é um dos teus tratamentos que tu precisa da colaboração dele. Porque os outros tu não precisa. Como eu tô sempre dependendo da colaboração, quem trabalha com prevenção, tu tá sempre Sim. dependendo. É um trabalho conjunto, familiar, Uhum. né? Então, assim, eu brinco, né? Já tô acostumada a mendigar pra eles, pelo amor de Deus, ajuda a amor pra dar certo. Sim. Porque é assim, gurias. bem assim. Ele tá fazendo pra ele, mas tu tá quase pedindo pra, né, pra ti. Implorando. É uma coisa louca, que Deus que me perdoe. Outra coisa que eu quero perguntar, assim, que eu vejo muito, assim, né? Essas questões, assim, de redes sociais. Enfim, eu acho que hoje a presença digital é importante, né? Tanto para o teu paciente, quanto para novos pacientes, para os dentistas. Mas eu vejo muita gente colocando assim, agora para o verão, faça seu clareamento. E eu amo clareamento, né? E as pessoas colocam, assim, aquela imagem com aquele laser, assim, em cima dos dentes, aquela foto, assim, iluminando, né? Óbvio, né, que a gente não sabe tudo sobre tudo, e por isso que a gente conversa com colegas, mas uma das coisas que eu tenho escutado muito, inclusive em palestras com vocês e com outros colegas e nos congressos, é que não se faz necessário e até deveria ser evitado, né? Então, assim, eu quero saber, entendeu? Enfim, se bota a luz, não se bota a luz, ou quer, bota, não quer, não bota. Tá. Não, se olharam aqui que nem olha, meu Deus do céu. Não, mas é assim, ó. É que a gente nem fala data e tal, mas assim, gente, nessa altura do campeonato, não saber que laser não clareia dente, tá bom? Tá? Maravilhoso. Por quê? É bem o que a gente conversou no início. O que clareia dente é peróxido. É o composto químico de baixo peso molecular que atravessa a estrutura dentária por permeabilidade e tal, e que vai fragmentar os pigmentos. Ponto. Você colocar o laser ali, você só está acelerando o processo. Então, você está fazendo com que você está dando um chute na porta, você está aumentando a quantidade de peróxido, a quantidade e a velocidade que esses peróxidos estão chegando à polpa. É uma catálise, tu tá adicionando calor, porque por mais que se diga que é uma luz fria, ela esquenta, certo? Ele promove um aquecimento naquela superfície. E tu tá acelerando a chegada daqueles peróxidos ali na tua polpa e a tua chance de tu ter dor é quase 4 vezes maior. Tá, então... E aí tu vira e a Thaís fala, bom, mas Carol, né? Sensibilidade é o efeito adverso mais comum. E aí tu vai lá e usa um equipamento que multiplica por 4 a chance de você ter o efeito adverso mais comum. Não faz sentido. Não, é a coisa mais louca. Entendeu? Além de você adquirir um equipamento que não vai aumentar o seu resultado, que não vai melhorar o seu resultado, vai ser o mesmo com ou sem luz. Então, sinceramente, quem coloca isso é para fazer marketing. Ai, gente, Tá? que delícia! É para fazer marketing. Esse vai sair um rio maravilhoso, um rio maravilhoso. Mas o paciente pede. Bom, o paciente é leigo com relação a isso. Cabe a você, como profissional da saúde, explicar corretamente o porquê das coisas. Não, senhor fulano, eu entendo que você tenha visto e tal, mas eu estou aqui para te explicar que eu estou te protegendo. Sim, e uma coisa é o que o paciente pede e outra coisa é o que tu te dispõe a fazer. Eu vou numa loja, eu peço uma blusa, ok, tu quer usar essa blusa assim, assado, eu gosto, eu não gosto, problema teu. Agora, quando tu tá falando em saúde, que a gente não é uma estética, né? Ai, quero cabelo assim, quero unha assim, a gente trabalha com saúde. Claro que ele afeta a estética, porque os dentes afetam a estética. Sem dúvida. Mas a gente não é... uma estética. Não a é gente isso. É um consultório de saúde. E é aí que tá o erro, entendeu? Esse gancho, esse anzol. Quando fala, mas foi o paciente que pediu. Eu fico louca. Aí fica louca. Né? E não só isso, Mônica. A gente tem relatos de ex-alunos, de alunos da extensão, que, primeiro,
o laser é uma coisa que chegou. Eu trabalhei a minha pós-graduação na USP, lá tem o Lelo, que é o Sim, laboratório sim, de laser maravilhoso. metrologia e tal. E chegou, na época que eu tava lá na pós-graduação, se pensava, vamos usar algum tipo de laser para o clareamento. Mas isso que está sendo comercializado como laser, na maior parte das vezes, é só um LED ou um LED com alguns feixes de laser de baixa intensidade associados, que não são tipo dois pontinhos vermelhos que tem dentro daquele. Diodos, né? Dois diodos. Que estão dentro daquele LED, que na verdade LED não é laser. Isso. Tá? Então essa é a Uma primeira luzinha, coisa. é É uma uma luzinha. luzinha. Acha que é tudo igual, e não é. E então, a gente já sabe, porque quando tu vende um clareamento a laser, tu já tá errando na nomenclatura. Tu já errou ali, porque não existe. O que existe é um clareamento à luz, que a gente sabe que não é necessária. E E que, aí- inclusive, não é o ideal. Não. E que não é o ideal. E aí a gente vê gente anunciando o clareamento a laser, que daí já tá errado na nomenclatura. Uhum. E quando o paciente chega no consultório, a orientação do dono da clínica, ou feito pelo próprio dentista de má fé, é pegar uma foto polimerizadora e ficar passando na superfície dental para dizer que tá É fazendo um laser. LED gurias. azul. A gente ouviu Sim. incontáveis vezes Gurias, este relato. Isso é total. Incontáveis total. Isso é vezes. total. É, a gente sabe. Infelizmente. Ai, acontece. horrível. Então, isso pra mim aí já beira, né, o mau caratismo, porque a pessoa que tá ali fazendo aquilo e diz, não, fica passando a luz do foto em cima. É, porque gurias, assim, a gente óbvio que tem que fazer o que o paciente esteja feliz, a gente tem que ouvir. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir muito o que o paciente, mas a gente tem que saber que o conhecimento é nosso e a gente que vai definir o que é bom ou não para aquele paciente, porque a gente trabalha com saúde, não com produtos, né? Não, Então, e explicar para o paciente, Exato. mostrar conhecimento. Porque se você Exato. explicar, eles vão entender. não, eu acho que quando tu explica, eles vão entender. O Né? problema é quando tu te posiciona com a foto ali. Aí tu não tem Exato. como explicar mais, porque tu te Não, botou é a má foto. fé, má fé. marketing, pronto. Marketing, má fé. Isso que eu quero esclarecer. Muito bem. Gurias, nós vamos ter que fazer. Ai, gente, eu vou ter que fazer o 2, o 3, clareamento, vários, entendeu? Porque eu tô assim, eu tô cheia de pergunta para fazer. Clareamento é um tratamento que faço muito no consultório. Ai, meu Deus, tá Olha bom, lá. tá. Mas uma das perguntas assim, que eu não posso esquecer é: quanto tempo dura o clareamento dental? Fui lá, fiz todo o clareamento. O primeiro, né, gurias? Que a gente faz a moldeira, confecciona, faz o tratamento e, inclusive, diz assim, agora guarda tuas moldeiras bem guardadinhas e sequinhas, para não criar mofo, Isso. para quando quiser retocar. Posso retocar? A cada quanto? Como que é o retoque? Como é essa questão, assim, do retoque que... Porque, assim, ó, o que eu noto? Eles vêm para revisão depois de... Ai, te amor, não me dá uma seringuinha. Sabe? Eles já entendem que cada limpeza... Eles querem ser tipo uma seringa para abrir de novo. Então, isso que eu te pergunto, o que é certo, o que seria o ideal, o que é o melhor, em que quantidade, quanto tempo? Eu acho que o mais importante, como tu colocou aí, né? A primeira coisa é mostrar para o paciente quando ele chega e aí tu faz uma profilaxia. Sim, E já aí dá, já abre. você já dá um tchan, né? Porque, na verdade, como a gente explicou antes, e se você explicou isso para o seu paciente na sessão inicial de clareamento, ele vai entender que tem a pigmentação extrínseca, que é o que fica, né, sobre a superfície do dente, é que a partir do momento que tu faz uma profilaxia, você já Volta. né? E tem a pigmentação intrínseca, que na verdade são pigmentos que vão sendo, né, acumulados ali, a própria mineralização da dentina, que também vai fazendo com que o dente fique mais escuro, enfim, né? Agora sim, e aí entra mais uma das vantagens do clareamento supervisionado com moldeira. A partir do momento que você tem a moldeira, você pode proporcionar esse retoque para o paciente, né? Porque daí ele vai utilizar uma concentração baixa e normalmente em uma semana ele já tem um resultado, tá? Quando uma semana tu diz o quê? Depois de uma semana, tipo, aplicando todos os dias, depois do prazo que ela vai dizer qual é o prazo que eu vou dizer agora. Normalmente é possível observar uma pequena alteração de cor em torno de 2 anos, entre 2 e 3 anos. Clinicamente, o olho consegue perceber uma variação ali no que a gente chama do delta E e tal, a variação né, de cor, tá? Se você colocar um espectrofotômetro, talvez essa detecção seja um pouco mais precoce. Mas isso é subclínico.
Clinicamente, ou seja, a gente vai conseguir observar uma pequena alteração de cor, um rebote, enfim, entre 2 a 3 anos. Esse é o intervalo de confiança. Então, na verdade, o seu paciente deveria ser submetido ao clareamento a cada 2 anos, no mínimo, de 2 a 3 anos. Sim, e sabe que eu sinto, por exemplo, assim também, não sei, né, se isso está correto, mas, por exemplo, assim, o paciente diz assim, te amou, eu notei que não está tão clarinho. Aí tu faz a profilaxia, dá uma sensação, né? Às vezes não é que ele não é que escureceu, mas ele já se acostumou, né? Não tem essa questão assim, tipo, claro, é difícil, vai dizer para o paciente, não. Mas eu sinto. Fica aquela coisa entre tu e ele discutindo, né? Sim. Mas o que eu noto, assim, que às vezes tu te acostuma com aquela cor e que agora às vezes tu quer mais, né? Mônica, isso até durante o clareamento. Sim. Por isso que a gente fala da importância do registro fotográfico com a escala. Com a escala. Com a escala. Pega o dente. O teu dente inicial é A3, bota o A3 e faz a foto. Porque aí, quando termina esse clareamento, você diz, mas eu acho que ainda dá pra clarear mais. Aí tu vai pegar a A3 e vai colocar do lado do dente dele e vai te pedir pra ele se olhar no espelho. Exato. Vai ver, tá aqui, ó, era dessa cor. Agora tá assim. E isso tu pode usar repetidamente. Eu não sei se vocês são dessa época, que eu tenho um pouquinho mais de idade que vocês, mas na nossa época, quando a gente aprendeu clareamento, era assim, tu fazia superior. Quando vocês pegaram isso? Não, era um troço, parecia aquelas lentes que tu faz só em cima. Ficava branco e o troço já falava assim, né? E daí, depois de um mês que tu fez lá o de cima, tu fazia mais um mês de baixo. Isso. É ideal isso aí, porque tu não vai fazer a pessoa vir, né? Se ela vem semanal, em vez de vir 4 vezes, vir 8. Ficar naquele um mês horroroso. Mas ele era maravilhoso. Não, didaticamente é uma maravilha. Mônica, eu vou contar um segredo, que eu sempre entrego alguém, né? Eu vou entregar um amigo meu, que fez mas não vai falar o meu colega dentista, dentista maravilhoso, que ele fez isso nele. Ele clareou só os superiores. Claro. E aí, quando o paciente perguntava se clareamento funcionava, ele mostrava o superior e o inferior e dizia... Ele ficou assim? Claro, porque ele tem que vender o clareamento. Ele mostrava pro depois paciente. E ele dizia, tá vendo aqui, ó, eu só clareei os de cima e os de baixo eu não clareei. Aí o pior é ficar pensando agora quem é. E sair olhando. Agora ela vai chegar na faculdade, vai ficar olhando. Não, a gente vai terminar aqui, eu já vou falar, me conta quem é. Mas era maravilhoso. Tu não precisava te explicar nada, todos saíam amando. Hoje, até hoje, é difícil. Porque o que acontece? Como ele não vai do A3 para 1, ele vai indo num gradativo, a pessoa... Né? Sabe que a gente fez um clareamento no paciente, ele ia para a Austrália. E aí ele tirou o aparelho antes, tudo, e ficou com ele tinha microdente lateral, mas um era menor, então a gente acabou fazendo um fechamento de resina. Fizemos o clareamento e ele... deu, porque eu tenho que fazer a resina, porque ele ia para a Austrália. Não notei muito clareamento isso aqui. E eu, mas mostrei nada. Aí, fizemos, né, a restauração. E aí, o Jonas, que trabalha com a gente, fez a foto do antes do clareamento, e a do depois com a restauração. Foi a mais linda foto. Ele me manda, te amou, pelo amor de Deus, era uma pipoca, meus dentes. Foi a coisa mais engraçada, porque eu não tava nem esperando, entendeu? Ele só viu na foto, assim, como estava diferente. Exato. Mas aqui a gente tinha batido por causa da restauração. Né? Então, assim, como não tem aquela percepção que nós tínhamos antigamente, né? Mas é inviável fazer um troço, fazer Mas hoje a gente tem o recurso da foto, mesmo que seja no celular. A gente fala que faça o registro com o celular, mas faça hoje algum não registro. Tem desculpa, porque eu não tenho câmera profissional e não sei o que e tal. Não, pega o telefone, faz uma foto e pelo menos serve como registro. Tá. Outra perguntinha. Ai, meu Deus, eu tô cheia de perguntinhas. Tá, outra perguntinha, assim, que é uma coisa de que, né, eu tenho bastante tempo de consultório, 30 anos, então a gente vai pegando vícios, assim, vai vendo coisa nova, a gente tem que mudar, tem outros que a gente fica, assim, meio assim, de mudar. E uma das questões é da alimentação, né? Sempre que a gente fazia um clareamento, a gente dizia tudo que pode e o que não pode, né? E lá no não pode, tava café, suco de uva, e, enfim, shoyu, beterraba, sei lá, todas aquelas coisas que possam pigmentar, corantes artificiais. Agora parece que tem estudos que dizem que, né, não precisa, pode, enfim, tá livre. Afinal, vamos, né, esclarecer isso aqui. Sedimentar. Pode, não pode, o que pode, em questão, assim, de alimentação e bebida. Bom, quanto à questão da pigmentação, a gente sabe que não influencia.
A alimentação não influencia. Eu gosto de dar um exemplo de como é que foi feito o estudo. Então, pegaram um grupo de pessoas que tomava café e um grupo que não tomava, não gostava de café. Esse grupo que tomava café, além de tomar café durante o dia, como nós aqui, eles ainda faziam bochecho 4 vezes ao dia com café, sendo que um desses bochechos era logo depois que tirava a placa do clareamento. Claro que tá Clareamento caseiro, né? Clareamento supervisionado. O outro grupo não tomava café e fez a chamada dieta branca. Não tomou refrigerante, não comeu beterraba, açaí, toda aquela lista. E o resultado mostrou que não houve diferença no resultado atingido com o clareamento nos 2 grupos, né? Então, um estudo em vivo, com pacientes. Então, para nós, isso serve para mostrar que... Porque quando a gente fala de fatores que levam o paciente a não querer fazer o clareamento, a dieta também é um fator. Porque tu vai dizer para uma pessoa... O paciente te diz assim, eu não quero clareamento, mas não vou, porque eu não vou parar com o meu café e meu vinho tinto. Vou parar de tomar chimarrão. Exatamente. Mas, então, assim, a dieta, ela está liberada pela questão da pigmentação. A única questão é, um paciente que está em processo de clareamento, que começa a apresentar sensibilidade, ele pode ter que ter um cuidado com a sua dieta ácida. Claro. Então, vai entrar um refrigerante, o próprio vinho também. Suco de limão, suco de laranja. Porque ele pode ter um aumento da sensibilidade em função da sua dieta. Né? Então, a gente hoje não fala do resultado clareador, mas da influência da desfecho, né? É outro desfecho. Está cuidando a questão da sensibilidade, não da questão da pigmentação. Da pigmentação, Isso. Exatamente. Até fumante, né, Mônica? A gente falava que fumante não podia fazer clareamento. Isso foi uma pena, né? Esse foi uma pena. Porque antes a gente usava, né, como moeda de troca. Tu quer clarear? Então vai ter que parar de fumar. Já você 2 tratamentos. Exato, né? Para nós, como profissional da saúde, tu conseguir que um paciente deixe de fumar é algo maravilhoso, né? Mas, assim, pela ciência, né? Pode continuar fumando teu cigarrinho. A ciência não tem emoção, né? Então, na verdade, realmente, os trabalhos mostram que pacientes fumantes não teriam nenhum tipo de ação sinérgica que poderia causar dano celular. Então, na verdade, se o paciente quiser, ele pode, né, manter o hábito do tabagismo durante o tratamento clareador. Infelizmente. Ai, gurias, mas como é difícil, né? Sabe que às vezes, por exemplo, tu sai com umas pessoas para jantar, aí a pessoa toma um vinho tinto, né? Ela chegou com uma cor de dente e ela vai embora com outra. Sim. Aí eu fico pensando aquilo assim... A pessoa fazendo clareamento. Aí, como é difícil, né? Porque tu justificava aquilo, né, gurias? Eu tenho um pouquinho de dificuldade, eu digo para eles que agora pode tudo, que tá liberado, que a ciência mostra, porque a gente tem que estar fazendo baseado em evidência. Mas se puder evitar, evita. Mas é pigmentação extrínseca. Exato, É extrínseco, porque senão todo sommelier ia ter dente roxo, entendeu? Todo barista ia ter dente preto, entendeu? E por aí vai. Né? Todo gaúcho que toma chimarrão ia ter o dente mais verde. Enfim, né? A gente tem que pensar que esses hábitos, vamos dizer, que são fatores externos, na verdade, eles são extrínsecos, que podem ser removidos com uma profilaxia. E caso influenciem a longo prazo, o que vai acontecer é que esse paciente, talvez, que tenha uma dieta mais pigmentada, possa que esses 2 anos que a Carol falou sejam um pouquinho menos, né? A gente sabe isso com o fumante, principalmente. O paciente fumante, ele tem uma regressão do resultado final do clareamento um pouco antes do que o paciente não fumante, né? Ele pode precisar de um retoque antes. Urias, deixa eu fazer outra pergunta, assim, né? Eu, como sou uma pessoa que quero chegar com o meu paciente livre de cárie, livre de restaurações, né? Com dentes mesmo rígidos, né? Vejo uma questão muito assim, as pessoas estão muito imediatistas, né? Então, assim, a questão da lente, né? Tem a questão da lente, das coroas, o clareamento, a orto. E uma das coisas, assim, eu me lembro, a pessoa fazia clareamento e ela saía muito satisfeita, né? Hoje, às vezes, ela tá satisfeita, mas ela diz, mas eu queria aquele branco lá. E aquele branco, tu olha e diz, não, meu amor, mas aquilo não é clareamento, aquilo é lente. Só que o que aconteceu? Mas ela tá vendo uma pessoa com aquele dente. Antes nós não tínhamos, né, no clareamento, esta competição. Hoje até tem umas lentes, pelo amor de Deus, tá mais para branco azulado do que para branco mesmo, mas tudo bem. Como é que vocês veem essa questão, assim, porque para mim a orto e o clareamento é
maravilhoso, né? É tu alinhar aqueles dentes para a pessoa poder higienizar, daí tu clareia, deixa espetacular. Mônica, mas é um tratamento demorado, a horta são 2 anos, 2 anos e meio, mas o clareamento... Sim, mas tu tá fazendo 2 anos e meio, nos dentes, lá com 16, a pessoa vai viver até os 100, 96, vai durar 80 anos, entendeu? Tá arrumando 2 anos para usar 80 teus dentes bons. E aí, às vezes, a minha irmã até brinca, mas é muito mais prático, chega lá em 15 minutos. Não, não tem, né? Eu digo, Esther, mas né, eu falo pra minha irmã, Esther, tu não pode falar uma coisa dessas, sendo minha irmã, né? E ela ri que se mata. E eu digo, a pessoa nem se dá conta que às vezes ela bota aquela lente. Mas é pro resto da vida. Não, não é pro resto da vida. Até é pro resto da vida, ela fica colada lá, não cai, mas a tua gengiva retrai. Entendeu, querida? Então tu vai ter que fazer. Então, assim, como é que vocês enxergam essa questão, assim, da estética, dessa questão imediatista, sabe? Como é difícil, né? E aí tu quer convencer o paciente... Ok, tem que ter uma relação, né? A gente tem que criar essa relação de confiança. Mas como é que vocês enxergam isso? A gente escuta questionamento até dos próprios estudantes, do tipo, professora, mas eles vão me pedir. E se eu não fizer, outro vai fazer. Aí a gente fala, aí vai ficar na tua consciência da tua formação. Porque a gente tem visto cada vez mais jovens... Né? E a gente fala, se esse tratamento não é definitivo, quantos ciclos restauradores esse paciente vai passar durante a vida? Se a gente pensa isso para um clareamento, que é um tratamento minimamente invasivo, imagina para um processo desse que vai ter uma interferência na estrutura dental dos tecidos duros, dos tecidos moles, Não, e Thaís, uma das coisas assim, que quando a gente faz a pediatria, eu digo para a mãe, não é que eu não quero que teu filho tenha 3, 4 restaurações de 18 anos, não é isso. O que eu não quero é que ele tenha as próximas 30, que é o ciclo repetitivo restaurador. Ele vai viver restaurando, porque essa restauração não vai durar. Aí tu te mata trabalhando 15 anos, entendeu? E tu pensa que essa geração vai ser a geração sem restaurações, e elas estão com mais restaurações do que na época das cáries. Exatamente. São pacientes sem cáries, mas mais restaurados. Ou tô falando uma bobagem? Não, perfeitamente. Não, então, assim, me dói. Mas é que, na verdade, né, Mônica, se a gente começar a falar, e eu acho que quem é formador de opinião tem que começar a bater na tecla de que isso é uma reabilitação. O que tu tá fazendo num paciente desse, só que a reabilitação naquele sentido, tu tá colocando uma prótese. Exato, concordo. Tu tá fazendo isso por estética, né? Mas o que tu tá fazendo é uma prótese. Tu vai carregar isso pro resto da sua vida. Sim, é que o dentista que tá vendendo essa lente não vai dizer isso. Não, mas aí eu tô dizendo que a gente tem que conscientizar as pessoas, os pacientes, e conscientizar os nossos alunos, né? Nessa construção ética, né? E eu acho muito bonito que, na verdade, a palavra estética tem ética dentro dela. Que é né? Bonito. Mas né? Linda. Estética com ética. Exato. Maravilhoso. Né? O que acontece? Se você conseguir conscientizar o seu paciente, se você, né, tiver uma prática fundamentada de que toda faceta, né, é uma reabilitação, tu tá instalando uma prótese num paciente que é zero cárie, entendeu? Então, tu tá instalando uma área de interface adesiva que ele vai ter pro resto da vida. Tu faria isso no teu filho, né? Claro. A daughter's question, né? Aquela pergunta da filha, né? O teste da filha. Tu faria isso na tua boca? Tu faria isso na sua filha? Entendeu? Qual que é a repercussão que isso vai ter? Exato. Então... E a lente é maravilhosa para aquele que caiu no skate, para aquele que caiu na bicicleta. Claro, eu amo! Tem o dente conoide, que tem diastema, que não tem como fechar por orto, por questão oclusal. Que a gente tem hoje essa tecnologia, esse desenvolvimento, esse conhecimento para poder lançar mão disso. Agora, massificar da maneira que está sendo feita, sem sombra de dúvida, é o que eu digo, a conta vai vir. É o que eu sempre falo, a conta vai vir. A conta vai vir. Sabe, gurias? Já tá vindo. Mas sabe que uma vez eu tava num consultório médico e tava secretária. E aí ela me pergunta profissão, tava preenchendo ali meus dados, aí eu disse que é dentista. Ela, tu nem sabe, eu tô juntando dinheiro, eu vou fazer minhas lentes esse fim de ano. Eu digo, que legal! E tu já tá juntando pras próximas? Eu sou meiga. E dela, não entendi. Eu digo, não, amor, é que assim, tu tá juntando pra pagar essas lentes, né? Mas só que elas não vão durar toda a vida, né? Daí tu vai ter que trocar. Mas o meu dentista não disse, tu pergunta. Falei, né, gurias? Porque, tipo...
A pessoa tem 30 anos de formado, já tá sem freio, fala qualquer Não, e a coisa. quantidade de manutenções que tu é submetido, né? Porque daí tudo é bom, resina, cada ano tu tem que fazer um polimento, tu vai ter que fazer uma nova intervenção, ela vai pigmentar, vai começar a acumular biofilme, Exato. né? E ela é maravilhosa quando necessário. Quando necessário, e com a sua indicação. E o que a gente está vendo realmente é eu digo que é um massacre completo, casos que a gente olha e fala, meu Deus, uma horta e um clareamento e um pequeno acréscimo de resina em pontos estratégicos seria maravilhoso. Claro, porque a gente tem muitos dentes conoides, às vezes microdentes, né, gurias? Claro, às vezes herda da boca do pai, os dentes pequenos da mãe, aí não tem dente suficiente. Por exemplo, hoje a gente faz muitas hortas que a gente já fala assim, no dia da horta, ó, teu caso, tu vai fazer toda a ortodontia, mas tu vai terminar com restaurações. Sim. Então o paciente também tem que estar preparado para isso, né? Sim. E é maravilhoso. E que bom que a gente tem isso, né? Sim. Mas fazer o bom uso, né, gurias? E até a questão do próprio marketing que é feito em cima desse procedimento, quando eles anunciam, as lentes em 3 horas. Gente, o que é isso? O que tu faz em 3 horas? Tudo bem, o cara pode ser muito habilidoso, mas não, ele sabe compra aquelas que eu vou unhas usar da farmácia. Para vender um procedimento desse? Por que esse tempo que vai ser... As pessoas estão com tanta pressa, assim, de ter esse... Porque até o tempo que vai demorar para fazer essa lente virou um atributo importante. Não é ser de qualidade da cor. É rápido. Se o tempo é rápido, se ela então é rápida, porque ele deve fazer muitas, então ele é muito bom, porque ele faz muitas, por isso ele é muito rápido. E aí a gente vai lá, vai fazer, né, pensando, olhando pro outro. Muito difícil, né, muito gurias? complicado. E uma das coisas, assim, que eu sempre olho, assim, as pessoas que postam, assim, muita lente, que trabalham com lente, fazem casos bonitos, tudo, né? Eu sempre dou uma olhadinha pra ver se ele tem lente. Sabe, Alguns por têm. quê? Alguns têm, eu Claro. sei que alguns É têm. que nem o amigo da Thaís, que fez o clareamento em cima e não fez embaixo, mas, né, ele fez pro lado bom. De tudo. Gurias, enfim, a gente tem muita... esse programa também é muito para aquele dentista que está começando e que, às vezes, gostaria de conversar com aquele dentista mais experiente. Sabe aquelas coisas, tipo, eu queria ter tido a oportunidade de falar com aquela pessoa, eu queria ter ouvido, eu queria saber como é que ela faz, eu queria saber como ela pensa, né? Então, assim, para o pessoal que é recém-formado ou que está começando, tem 5, 6 anos, assim, qual é a dica? Sabe, que vocês dariam, assim, para tipo assim, olha, isso aqui vai fazer diferença na carreira de vocês, como profissional, como pessoa, porque vocês são pessoas bem-sucedidas no que vocês se propuseram a fazer, né? Então, é bonito de ver, a pessoa também se espelha, né? Tem gente que foi para a área acadêmica, tem gente que foi para a área mais de clínica, tem gente... Não importa, mas vocês encararam aquilo com seriedade, com respeito ao aluno, ao paciente, a que seja. Então... E vocês estão aí por anos, porque eu digo, né, gente, não adianta fazer umas lentes maravilhosas e depois de 5 anos ter que fechar a lojinha, né? A gente tem que continuar. Então, a gente tem um nome a zelar, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que sobreviver, tem que ganhar da nossa profissão, mas a gente tem uma obrigação, que é fazer saúde, né? Então, assim, e eu acho que é isso que vai nos estabelecendo, né, gurias? E fazendo a gente estar orgulhosa também com as coisas que a gente faz e como a gente se posiciona. Então, qual é a dica, assim, para essa pessoa que está começando? Carol. É difícil isso, né? Eu até fico me sentindo meio mal, assim, porque eu acho que a gente já tá naquele meio da carreira, assim, né? Que tudo bem não é muito novo, não sei o que, bom, que nem... Tu falou, né? Ai, meu Deus, aquele lá foi nosso aluno já. Amor, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou atendendo filho de paciente. Pois é. Tá? Então, tu não reclama. Não reclama. Mônica, assim, né? A gente termina muito puxando para nossa trajetória, né? Porque claro. Isso termina ajudando também que a gente enxergue um pouco como é que foi e o que a gente gostaria de fazer ou deixar de ter feito. Mas... Conselho, se apoiem em pessoas renomadas, em pessoas referência, em pessoas éticas, em pessoas que trabalhem com consciência, com respeito, porque o que a gente vê muito aí é isso, imediatismo, né? Uma vontade de ganhar dinheiro de uma maneira... Na verdade, isso não é o fim. Né? Isso, na verdade, é uma consequência do nosso trabalho. Claro. Mas procurar pessoas que sejam referência, fazer bons cursos, ter calma,
Ter calma. Não se vender né? Não se vender. Lógico, a gente sabe, o nosso país tem uma realidade, tem realidades assim, muito distintas. Tem pessoas que precisam sair da faculdade já, né, trabalhando, pagando o curso que fez, em condições muito difíceis. Então, às vezes parece muito fácil, né, a gente colocar isso. Mas trilhar um caminho que pode ser mais longo, duradouro, mas ele vai ser constante e ele vai ser uma crescente e tu vai dormir em paz. Eu acho que tu ter uma consciência tranquila do que tu tá fazendo, isso eu acho que hoje, nessa altura do campeonato, eu acho que eu já consigo enxergar isso, dá sabe? pra ver que ela tem 3 filhos, que a mulher quer dormir, né? Eu quero dormir, sem dormir, entendeu? E foi tudo junto, então realmente eu não dormia. A verdade é essa, né, gurias? Sabe? Parece piegas, mas tu tá tranquila. Gente, tá paz bem contigo, interior. tu consegue trabalhar bem no outro dia. A gente trabalha com um ser humano. A gente, muitas vezes, se propõe a fazer certas coisas que a gente, no meio do caminho, vê, eu queria ir por esse lado, não vou conseguir, porque a gente tá lidando com biologia, né, tem tanto fator envolvido. Eu achei que eu ia conseguir salvar esse dente desse jeito, mas não vai dar, vou ter que partir para um problema. Então, já é uma situação que, às vezes, a gente vai para casa com o problema, pensando como é que eu vou solucionar aquilo. Sempre. Né, se tu tem... Então, se tu ainda tá criando mais coisas, a menos que tu realmente seja uma pessoa que aí tu consegue botar pra cabeça, não tá nem aí pra nada, mas... Pensar isso, a gente gosta muito de usar o teste da filha e ele faz sentido para nós hoje porque nós somos mães, mas às vezes os estudantes são muito jovens e não conseguem fazer essa relação. Isso. Mas então que façam a relação com outro familiar, com outra pessoa que ame e pense isso, sabe? Baseado no que eu aprendi até agora, né? No que eu sei dessa profissão, nas informações que eu tenho sobre esse procedimento, nas opções de tratamento que eu tenho para esse caso, eu recomendaria esse tratamento, eu indicaria ele pro meu filho, pra minha filha, pra minha mãe, pra mim. Eu gostaria disso, sabendo das minhas limitações profissionais também. Isso é muito importante, porque às vezes aquilo que ficou lindo na mão de um colega, eu não tenho ainda a destreza, a capacidade de executar da mesma forma e não vou conseguir o mesmo resultado. Então eu preciso me aprimorar. Tem responsabilidade. Né? Então, é muito difícil a gente falar, como a Carol falou, de prazos, né? De o quanto as pessoas têm hoje as suas urgências e cada a gente respeita o que cada um tem, mas entender que uma carreira sólida, ela só é construída um passo de cada vez. Se a gente for atropelando, em algum momento a gente vai acabar escorregando. Gurias, eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? A gente tem que subir degrau a degrau. Só não dá pra subir a escada errada. Boa, também. Não dá pra subir a escada errada. Né? Então, é isso. Na final, é isso, né? Gurias, eu não tenho como agradecer, não tenho. Eu sei que vocês são triocupadas, é aula, é aquilo, é filho. Mas eu quero agradecer muito, assim, a presença de vocês. E aí eu liguei, não, Mônica, vamos, e toparam, assim, super rápido, assim, agradecer mesmo, sabe, gurias? Porque eu sei que não é só o tempo que vocês estão, né, aqui, né, uma tarde, que vocês poderiam estar fazendo outras coisas, mas, assim, sabe, a generosidade, assim, de poder levar esse conhecimento às pessoas, então... E eu me sinto super lisonjeada de ter vocês aqui, né? Esses grandes nomes aqui no nosso estado, porque eu acho que vocês são profissionais, assim, renomados. Então, eu quero agradecer muito, Thaís, muito, Carol. Mas, assim, essa aqui vai ter que ter parte 2. Olha lá! O pessoal já pode, para movimentar, o pessoal já dá like, já comenta com as perguntas. Tem uma coisa que já movimenta. Isso. Mas tem uma coisa, assim, antes de fechar, assim, gurias, eu vi que vocês estão com curso, tá? E eu sou uma pessoa que eu acho que sempre agrega, sempre aprende. Eu sei fazer clareamento. Mas aquelas coisinhas, às vezes, que te faltam, é que faz ele ficar redondo, faz fácil, faz bonito, sabe? E eu sei que vocês estão com curso de clareamento, é um curso de extensão. Isso. Pode fazer um merchan. Sim. Agora é o momento merchan. Mas aproveitar, porque às vezes não é nem por propaganda, mas assim, as pessoas às vezes estão interessadas, não sabem nem aonde. Exato, não, isso é verdade, tu tem razão, Mônica. Nós, desde 2016, desde 2016, com a professora Catarina, quem é da velha guarda aqui do Rio Grande do Sul conhece a professora Catarina, nós iniciamos, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um curso de extensão em clareamento dental. É um curso teórico clínico.
Então, os alunos, eles têm as aulas teóricas e depois ele tem um ano inteiro, são 10 meses de curso, com atendimento a pacientes dentro da URGS, só focado em tratamentos clareadores. Então, clareamento supervisionado, clareamento de consultório, clareamento de dentes não vitais, tratamentos de mancha de esmalte, microabrasão. Ai, que a gente nem infiltrante, falou dos não né? vitais. A gente não falou dos pacientes ortodônticos, tem várias coisas. Vai ter que voltar. Porque tem aquelas Né? manchas. Sim, né, as que manchas. fica Tu falou, depois da que eu preciso paratologia. clarear, preciso microabrasão. Exato, exato. vai voltar. Vai. Então, Manda se comprometer aqui já. isso, pode nos chamar que a gente vem. Maior prazer. Mônica faz assim, se esse vídeo tiver não sei É. quantas visualizações, Isso, as tem que gurias fazer voltam. Ai, gente, pelo amor de Deus, encaminha. visualiza, encaminha, compartilha, porque senão elas não vão Senão a vir. gente não vai vir. É só tendo muita visualização. Mas Ai, assim, Mônica, obrigada, só pra obrigada. fechar, Fechar. só pra fechar. E esse é um curso gratuito. Onde Gratuito. Gente, Thaís, gratuito. E sabe o que Ele é um que- curso gratuito. Então, assim, a gente teve uma procura. Esse ano Esse foi ano nós surreal. temos 10 Me bota vagas. na lista de espera. Olha lá! Nós entrevistamos 50 candidatos para 10 vagas. Então, porque realmente é uma oportunidade que a pessoa tem. A gente aceita estudantes a partir do 7º semestre e profissionais. De todas De as universidades todas as também, universidades. né? Idosos. Não, já tivemos. Lembra da... Ai, Gurias, eu sou uma candidata boa porque eu tenho todos os pacientes. Maravilhosa! Olha lá, paciente, olha né? lá, olha Ó, lá. ano que Então vem eu tô lá. assim, realmente é um curso que a gente inicia em março e vai até dezembro. Então, a gente está com uma turma em andamento. Inclusive, hoje é dia de curso. A gente está tendo uma aula com um professor de São Paulo para Ai, turma, graças uma a Deus aula que vem esse online. Uma aula online. Não, a gente organiza tudo e tal. Aham. Então, assim, a gente realmente procura fazer com que os nossos alunos saiam experts em clareamento dental. Ai, Gurias, que lindo. Ai, Gurias, obrigada, parabéns. Amei estar com vocês. Obrigada, Espero obrigada. pro Mônica. clareamento 2. Isso.